Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela alegria de estarmos mais uma vez aqui na Tua casa para, através desta videoaula, atingir as pessoas que estarão nos assistindo a fim de aprenderem mais acerca da Tua Palavra, consequentemente, através deste veículo, a Escola Bíblica Dominical. Usa a minha vida, usa a vida do Júnior, abençoe a vida do Rony enquanto cinegrafista, que possamos, através desta programação, atingir os nossos irmãos para que o Teu nome seja glorificado. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, com muita alegria eu desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui no campo de Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo, igreja esta presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. Satisfação imensa ter você por aqui mais uma vez. Nós que estamos estudando na Escola Bíblica Dominical o último trimestre, este especialmente falando sobre a fragilidade humana e a soberania divina. E hoje você é o nosso convidado especial para acompanhar conosco o estudo da lição de número 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Mas antes, como costumeiro, nós queremos induzir você a se inscrever no canal, a compartilhar este link com o máximo de pessoas, a deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para que possamos atingir o máximo de pessoas através dessa nossa programação que acontece toda semana. Divulgue, compartilhe, leve esta mensagem para o grupo da família, dos colegas de trabalho, na universidade, enfim, espalhe a mensagem de Deus para várias pessoas. Nesta lição, a lição de número 9, nós temos algumas verdades iniciais, como costumeiro, você pode acompanhar através do seu material, a revista, e esta especialmente apresenta, no primeiro momento, o texto áureo, que está no livro de Jó, capítulo 28, verso 28, que diz: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. A verdade prática afirma: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Uma terceira leitura muito importante na nossa EBD é a leitura bíblica em classe. Esta, especialmente, atende no capítulo 28 do livro de Jó, dos versos 1 ao verso de número 28. E, por conseguinte, nós temos a exposição dos objetivos, tanto geral quanto específicos. O objetivo geral é mostrar que a verdadeira sabedoria consiste no temor do Senhor. Consequentemente, os específicos são expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina, destacar que a sabedoria tem seu preço e que excede todos os bens materiais existentes e, por fim, revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. Eu quero convidar meu amigo, irmão Júnior, para fazer a exposição da introdução e do tópico de número 1 juntamente com vocês, trafegando sobre esse importante tema que se destacará entre todos os tópicos, que é a sabedoria, e num primeiro momento sobre ela na perspectiva do bem natural. Júnior, bom dia, é com você. Pastor, meus irmãos, quero cumprimentar o pastor Diego e agradecer a oportunidade de mais uma vez nós estarmos juntos aqui para tratar desse assunto, tratar da EBD e tudo que a gente tem discutido durante todo esse período. Tem sido enriquecedor, para mim principalmente, mas também acredito que para você que está assistindo a gente e que está vendo que Jó nos ensina muita coisa e hoje vai nos ensinar sobre o valor da sabedoria. Aqui de introdução, essa lição ela vai ser uma pausa, uma reflexão sobre o valor da sabedoria, sobre quem é a sabedoria, ou quem é o sábio, o que é exatamente a sabedoria. O capítulo 28, ele vai mostrar que a verdadeira sabedoria nós encontramos em Deus.
E aí começa-se um debate. O primeiro tópico vai discutir a ideia da sabedoria como um bem natural. E aí nós vamos pensar em três subtópicos. A busca da sabedoria como um esforço humano, a exploração da sabedoria como uma busca como de alguém que cava, como de alguém que explora um minério, buscando ouro, retirar prata da terra, buscar a sabedoria como a de um diamante. E por fim, de onde vem essa sabedoria final? Para nós começarmos a pensar sobre isso, a gente pensa, o que é o sábio? Quem é o sábio? Será que sabedoria é a mesma coisa que inteligência? Se você nos acompanha desde o começo, você lembra de quando nós discutimos na revista passada também algumas questões ligadas diferença entre sabedoria e inteligência. Você vai lembrar que sabedoria não necessariamente significa que é uma pessoa estudada. E ser inteligente também não define alguém como sábio. De qualquer forma, acumular conhecimento é algo necessário para que se tenha uma vida minimamente digna em termos sociais. É preciso que você saiba conversar com as pessoas, você tenha um mínimo de conhecimento para poder trafegar por essa vida. Muitas pessoas, na verdade eu acredito assim também, usam de fontes para acumular conhecimento, para aprender. Eu gosto muito de livros, acho que você já sabe disso porque no decorrer dessas lições nós citamos vários livros e autores. O pastor Diego também é um leitor voraz e o Rony, que está por trás das câmeras, também adora conversar sobre livros. Portanto, é necessário você, como professor de escola bíblica, ter uma boa relação também com a literatura, também com a leitura. É preciso ser uma pessoa que busque informação, mas isso não te fará sábio. Isso te fará uma pessoa mais inteligente, que tem uma cultura mais ampla e que articula melhor os conhecimentos e a informação ao seu redor. Isso não faz de você uma pessoa sábia. Muitas vezes a pessoa pensa, nossa, porque ele lê muito, ele pode me dar conselho. Não é necessariamente assim. Muitas vezes, porque ele conhece muito, porque tem mestrado, porque tem doutorado, porque tem PhD, seja uma pessoa que possa aconselhar como criar meu filho. Isso é impossível. Não é bem assim que funciona. Na verdade, sabedoria e inteligência deveriam andar juntas, deveriam quase que ser sinônimos, mas não são. Quando você vai buscar sabedoria, e aí esse primeiro subtópico vai falar sobre isso, o empenho na busca pela sabedoria, eu me lembro muito de Sócrates. Sócrates é um pai da filosofia, né? E ele está quinto, quarto século antes de Cristo. Sócrates entendia que a sabedoria estava dentro do próprio homem. O aforismo no templo de Delfos, no templo de Apolo em Delfos, dizia, conhece-te a ti mesmo. E Sócrates levava isso muito a sério. Ele entendia que a sabedoria era encontrada na busca do homem pelo homem, a entender o ser humano na sua completude. E aí ele entrava com seus diversos modos de tentar buscar a sabedoria, na conversa, no diálogo, a maiêutica de Sócrates. Você vai encontrar muito isso nas discussões que Platão faz, já que Platão foi discípulo de Sócrates. Quando nós olhamos para isso, pensar, então o ser humano pode buscar sabedoria através do seu empenho. E o comentarista José Gonçalves chega a dizer que é como garimpar, como buscar minério, baseado exatamente no capítulo 28 de Jó. Jó mostra neste capítulo que não funciona bem assim. O ser humano, desde os tempos imemoriais, busca sabedoria, amplia sua capacidade de conhecer. Se você olhasse para os povos antigos, os sumérios, os egípcios, vamos puxar para a América Latina, os maias, os astecas, você vai ver uma civilização avançadíssima em muitos pontos, que buscavam informação e buscavam transmitir informação. Os egípcios tinham um teste de gravidez, séculos antes de Cristo. Os egípcios faziam necrópsia, faziam cirurgias, milênios antes de Cristo. Então nós temos
povos, o homem buscando conhecimento desde as eras imemoriais. Porém, isso não necessariamente trouxe a eles paz, convivência, trouxe a eles modos sábios de viver, modo sábio de viver. O ser humano explora a sabedoria buscando melhorar sua habilidade, ter técnica, alcançar de diversas formas um modo de conhecer. Salomão, ele contrasta a ideia, o entendimento de sabedoria em relação ao que Jó explica. Jó não enxerga a sabedoria como algo que pode necessariamente ser comprado. É algo que tenta ser comprado, mas que não consegue necessariamente ser comprado. Conhecimento, sim, você compra, você adquire. E aí Salomão vai bater muito nessa tecla, que conhecimento você precisa comprar, você precisa investigar. Mas sabedoria, o próprio Salomão recebeu diretamente de Deus. E a partir de ser sábio, Salomão adquire conhecimento. Salomão tem bibliotecas, faz alianças, Salomão contrata o material certo para fazer determinadas coisas. Portanto, ele se tornou um grande gestor, não porque ele era só sábio, mas porque ele buscou saber, adquirir conhecimento para fazer estas coisas. E nós também temos que fazer assim. Ao final desse tópico, é importante discutir exatamente esse ponto. Diferença entre inteligência e sabedoria. A sabedoria, ela vem do alto. E aí é este terceiro subponto. De onde vem a sabedoria? O homem vai buscá-la de forma vã, porque o conhecimento, ele até alcança, comprando, estudando, experimentando. Será que sabedoria se consegue simplesmente pela inteligência? Eu acho que não. Existia um rapaz, William James Sidis. Procure sobre ele. Com 9 anos, com 3 anos de idade, o William já falava grego e já lia em várias línguas. Ele teve o QI mais ou menos classificado em 250 pontos. A média é 100. Para você ter uma ideia, Einstein tinha um pouco mais de 160 pontos de QI. William, com 11 anos, foi aceito em Harvard para estudar. E saiu de Harvard já formado com 16 anos de idade. Era um garoto excepcional, mas de uma inteligência fantástica. Porém, ele morreu sozinho, fazendo trabalhos braçais de um derrame cerebral. Passou a vida inteira como alguém infantil, que não conseguia administrar suas emoções. William, com 250 pontos de QI, sendo o mais jovem formado de Harvard da história, conhecido como a pessoa mais inteligente no mundo registrada, viveu a vida sem nenhuma sabedoria. Isso não o fez sábio. Portanto, inteligência não gera sabedoria. Buscar acúmulo de conhecimento para tentar ser sábio, como Jó explica no capítulo 28, é vão. É cavar em terra que não encontra nada. É vaidade de vaidades, como diria Salomão. Mas de onde viria a sabedoria então? Da experiência? Ora, Charles Spurgeon sempre dizia que sabedoria é o correto uso do conhecimento. É saber colocar as coisas nos seus devidos lugares e interrelacionar as coisas. Uma frase de Spurgeon que eu acho fantástica é: não há tolo maior do que o tolo instruído. Porque ele também acreditava que a sabedoria e a inteligência não são geradas simplesmente pelo acúmulo de conhecimento, até mesmo no decorrer do tempo. Tem gente que diz, quanto mais velho for, mais sábio é. Não necessariamente funciona assim. Existem muitas pessoas de idade avançada que só têm mais tempo de tolice. Existe muita gente com pouca idade que no pouco tempo que tem se mostra sábio. Portanto, podemos arrancar também este ponto. Sabedoria não vem da experiência ou do tempo decorrido. Então, de onde vem sabedoria? Ora, Jó explica, sabedoria vem de Deus. E o Novo Testamento vai dizer que ele dá sabedoria liberadamente. Portanto, se nós queremos buscar sabedoria, devemos recorrer ao Todo-Poderoso.
E essa sabedoria, ela vai provocar em nós crescimento, dor também, mas principalmente crescimento. E aí, ela muitas vezes vai gerar ambição, egoísmo, ganância, prepotência. O verdadeiro inteligente é prepotente, o sábio não. Existe uma frase que eu amo e eu vou terminar esse primeiro tópico com ela. Tomara que eu lembre bem dela, mas é assim: o ignorante louva a burrice, o inteligente se irrita, o sábio se diverte por um período pequeno de tempo. Isso mostra que sabedoria está numa moderação, no ponto exato entre o mais e o menos, entre ser equilibrado para todas as coisas da vida. O sábio notoriamente é equilibrado. E é Deus que traz esse equilíbrio ao ser humano, porque nós, de natureza, desde Adão, somos desequilibrados. Mas quando Deus adentra em nós e o Espírito Santo nos ajuda, nós nos equilibramos. Botamos o nosso fundamento em rocha firme. E a partir daí, podemos aprender a ser sábios com o Senhor. Quem não é sábio, tenta vender ou comprar sabedoria, né, Diego? É assim que o tópico 2 vai tentar discutir. Exatamente, Júnior. O tópico de número 2, irmãos, ele prossegue dialogando sobre essa máxima, que é a sabedoria, que o Júnior já bem colocou no tópico de número 1, mas o pastor José Gonçalves problematiza essa ideia por um outro viés. O título do tópico 2, se você observar no seu material, é a sabedoria vista como um bem comercial. Nós temos 3 abordagens no tópico de número 2, a saber, o preço e o valor da sabedoria e, por fim, a sabedoria não é um bem comercial. Então perceba de antemão que o próprio título exposto no tópico de número 2 já será revisto em uma das discussões desse próprio tópico, dessa própria abordagem. Então vamos lá. Num primeiro momento, irmãos, para a gente enxugar a discussão, exatamente porque eu não posso ler com vocês o que está aqui literalmente escrito pelo pastor José Gonçalves, se você fazer uma pinçagem da primeira abordagem que ele faz, que é exatamente sobre o preço da sabedoria, você vai perceber que a discussão apresentada por ele é justamente o paralelo existente entre uma abordagem de Jó e uma abordagem feita por Salomão. Algumas questões nesse quesito precisam ser levadas em consideração. Naturalmente que, se você ler todo esse contexto explícito aqui no nosso material, ficará muito claro que essa sabedoria exposta pelo próprio autor, José Gonçalves, como aquela incomparável, é aquela de fato que nós almejamos. Mas há uma certa impressão por alguns ao ler esse episódio que aquela então exposta por Salomão seria uma sabedoria equivocada em seus preceitos. E não é isso. Primeira coisa que a gente precisa observar e levar em consideração: o vocábulo sabedoria, com especificidade no Antigo Testamento, ele também é um dos vocábulos multifacetado na sua interpretação. Ao lermos a Bíblia, isso independente da sua condição e do seu conhecimento, nós precisaríamos levar em conta que nós temos um original etimológico. Poxa, Diego, mas eu não tenho condições, não tenho acesso e tenho dificuldade para entender o hebraico, que é a definição, Júnior, do Antigo Testamento. Ok, tudo certo. Mas quando você ler um texto com especificidade, se você puder, hoje, nós temos aí a informação, né, Júnior, aos nossos pés, aos nossos olhos, pesquise sobre a definição X que está em destaque, a tônica da expressão, para saber qual é exatamente a sua aplicação. Quando você lê sobre sabedoria, por exemplo, o que ficou mais próximo da nossa realidade, no contexto atual,
é um preceito que nem do hebraico vem, sim do grego, que é a própria filosofia, né? O amigo da sabedoria. Mas quando você vê ela pelo Antigo Testamento, pelas lentes veterotestamentárias, você vai perceber que a proposta aplicada por Salomão, ela é uma proposta de sabedoria vinculada com a ideia de introspecção, de compreensão. Diego, não ficou tão claro essas duas definições que você deu para a sabedoria lista em Provérbios com especificidade no capítulo 4. Ok. A ideia que Salomão expõe no capítulo 4, ela é muito pedagógica. O Champlin, Russell Norman Champlin, ele vai chamar no seu dicionário essa sabedoria como uma sabedoria dogmática, não no sentido pejorativo, pelo contrário. Dogmática no sentido de que a sua aplicação, ora simplista, ora complexa, é curta, mas ela é tão correta na sua expressividade que não há outra alternativa a não ser essa. Então, o que Salomão expressa na altura do capítulo 4 do livro de Provérbios está correto. Só que é uma sabedoria lida pelas lentes da introspecção, é uma sabedoria pedagógica. Aliás, observe o verso 1 aí na sua Bíblia e você vai perceber que no capítulo 4 de Provérbios, ele evoca a figura de um pai. Então nós temos aqui a ideia de pai para filho, de professor a aluno, uma ideia educacional que pode ser pedagogicamente compartilhada, diferentemente daquilo que é exposto no livro de Jó, capítulo de número 28. O capítulo 28 de Jó, e aí independente de quem escrevera essa literatura, tá? Se for exatamente no seu contexto ou se foi num contexto posterior, o fato que se leva em consideração é a aplicação que Jó faz. E ele traz a sabedoria numa ideia vinculada a uma proposta transcendental, divina, que vem do alto, diferente daquela discorrida no livro de Provérbios por Salomão. O que você quer dizer com isso? Duas coisas. A primeira, expor um pensamento que o próprio pastor José Gonçalves compartilha conosco. A segunda, tirar qualquer concepção mínima que seja de que a Bíblia esteja entrando em contraponto, em confusões, em colisões. Não é isso, muito pelo contrário. São definições que precisam ser lidas pelo seu critério multifacetado. Uma outra afirmação que nós temos ainda nesse primeiro ponto é a de Tiago, capítulo 1, o versículo de número 5. Se você quiser ir até a sua Bíblia, não sei qual tradução você utilizará, mas a que eu tenho diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Júnior já colocou essa expressão aqui com vocês. Então perceba que esse perfil de sabedoria é um perfil verticalizado, que vem do Senhor. Então essa proposta exposta por Jó, ratificada por Tiago e outros textos neotestamentários, são propostas vinculadas a essa sabedoria, permita-me utilizar esse termo, transcendental. Isto é, que você não encontra na livraria, que você não partilha com uma pessoa, que não vai ser angariada ou conquistada dos bancos escolares, nas universidades. É algo que vem em vias de fato de Deus. Mas a segunda discussão, e parece ser redundante, Júnior, mas não é, porque ele fala de valor, preço, valor, parecem ser parelhos, semelhantes, mas não é essa a ideia. Você percebe que no ponto de número 2 dessa discussão, o pastor José Gonçalves fala sobre o valor da sabedoria. E aí ele evoca uma fala de Charles Haddon Spurgeon, que é essa que o Júnior citou. Eu tenho ela aqui, literalmente, no nosso material. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Spurgeon era incisivo na fala, né, Júnior? Não há tolo maior do que o tolo instruído, né? Mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria, né? Pois bem, então quando eu olho para esse ponto de número 2, irmãos, e aqui nós temos a figura, como disse, de Spurgeon, nós consequentemente, e aí eu vou fazer uma inferência, né, um ponto de vista, uma finalidade que eu li e entendi, então é um pensamento modéstia à parte, é que a fala de Spurgeon, se tivesse sido escrita, Júnior, antes da vida de Jó, possivelmente ele dirigiria para Bildade, Elifaz e Zofar.
Porque eram sujeitos que tinham conhecimento, irmãos. Em momento algum, se você for à playlist, inclusive fica aqui a dica para você visitar a nossa playlist aí no YouTube, você vai rever as últimas lições que falávamos sobre Elifaz, Bildade e Zofar e perceber que em momento algum, Júnior e eu, dissemos que esses amigos não tinham conhecimento. E pelo contrário, eles tinham conhecimento. Mas era uma sabedoria contemplativa. Né? As sabedorias expostas por eles, a teologia destes homens, eram teologias contemplativas diante daquilo que haviam visto ou ouvido. Nem em todos os casos vivenciado a situação. Então o Spurgeon, através dessa fala, ele, a meu ver, atingiria essa figura dos amigos de Jó. A sabedoria em relação a esse valor que Spurgeon discute, que é o uso correto do conhecimento, e eu gostei muito da fala do Júnior, quando ele fala dessa variação e que nós devemos ter o cuidado, inclusive, para não julgar o sábio como aquele que tem mais idade e jogar o insensato como o sujeito que é mais novo. Né? É uma frase que o próprio Machado de Assis escrevera. Né? Depende muito do ponto de vista, da perspectiva, da forma como você enxerga as coisas. Ele escreve uma frase onde ele diz que muitos choram por ver espinhos nas rosas, mas, consequentemente, outros se alegram por ver rosas em espinhos. Então, se você tem uma mentalidade sadia, se você é um sujeito sábio, a maneira como você enxerga as coisas, o prisma, o ângulo, a perspectiva, ela ajudará e apoiará muito, decidirá muito, né, a forma como você vislumbra as circunstâncias. Mas eu fecho esse raciocínio, que é o ponto de número 3, onde o pastor José Gonçalves, ele combate o título do tópico de número 2, que era a sabedoria vista como bem comercial. No terceiro momento ele diz, não, sabedoria não é um bem comercial. Tá? E aqui eu destaco algumas expressões, onde a partir dessa fala do pastor José Gonçalves, nas entrelinhas ele está dizendo o seguinte, não existe kit da sabedoria, não existe um produto que você consiga encontrar em prateleiras, em livrarias. Não existe, não há essa possibilidade. A sabedoria, eu fiz até uma anotação básica aqui, não existe coaching para a sabedoria. Tá? Não, olha, agora eu entrei num intensivo, em uma semana, Júnior, eu vou sair diplomado como um homem sábio. Não existe isso, irmãos. Até mesmo porque o nosso diálogo ele vai por esse viés verticalizado, de uma sabedoria que vem do alto. E antes de ler acerca dessa sabedoria que vem do alto, Tiago capítulo 3, verso 7, o próprio Matthew Henry, aí no subsídio teológico que você tem na sua revista, ele diz ser possível encontrá-la nos princípios e vivências religiosas. Se você voltar para a leitura bíblica em classe, propositalmente, você vai perceber a poesia construída por Jó e entender que você não encontra esse valor, essa sabedoria expressada na terra dos viventes. Ele diz, olha, ela não está em mim, o mar diz, não está comigo, você não consegue encontrar com ouro, com prata, com ônix, pela safira, você não encontra com ouro fino, com rubis, com topázio da Etiópia, nada destes elementos que eram assim esplêndidos para o contexto de Jó e ainda o são para os nossos dias, compraria sabedoria. Porque, como disse, ratifico, essa sabedoria não poderia ser encontrada em prateleira. Mas se você for para o texto de Tiago, capítulo 3, versículo 17, fiz menção a ele na última aula, mas repito, isso a partir de uma versão atualizada de João Ferreira de Almeida, a Bíblia diz, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a sabedoria que nós almejamos, essa é a sabedoria que vem de Deus. Mas eu quero voltar a palavra ao meu amigo Júnior, porque depois de pensarmos, Júnior, a sabedoria como um bem natural e, consequentemente, comercial, nós queremos entendê-la como um bem espiritual. O que você pode compartilhar para a gente, Júnior, por favor?
Gente, o Diego deu um show aqui pra gente sobre essa questão do preço e valor da sabedoria. E existe uma coisa que, enquanto ele falava, me vinha muito ao coração, lembrar daquilo que Agostinho falava. Agostinho entendia sabedoria como essa contemplação, mas não na ideia de você contemplar a vida, mas ele falava que a sabedoria estava na religião, e não na religião como instituição, mas na beata vita, ou seja, no contemplar Deus, no buscar Deus e agir no plano terreno como se já fosse um cidadão ativo no céu, com alguém que já andava pelas mansões celestiais, que vinha visitar a terra de vez em quando. Basicamente, Agostinho acertou nesse ponto, de olhar para a vida e para a sabedoria como alguém que ama viver a contemplar Deus, a buscar Deus, que é a fonte da sabedoria. Esse tópico 3 vai revelar essa verdade que foi discutida a partir do tópico 1. Vai discutir, olha, a sabedoria, ela não pode ser garimpada, vai ser uma busca vã. A sabedoria não pode ser encontrada em prateleiras, como bem disse o Diego. Então, a fonte da sabedoria não está nem na experiência, nem no academicismo, no crescimento, no acúmulo de conhecimento, na inteligência. Então, de onde provém, onde eu encontro, onde eu posso beber sabedoria? E aí vem a revelação pelo próprio Jó. No capítulo 28, no próprio texto da leitura bíblica em classe, ele faz esse questionamento no verso 20. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. Ele está falando daquilo que o pastor Diego disse. É transcendente. Está além do que os olhos podem ver e do que as mãos podem tocar. Não é algo que se possa conseguir com esforço próprio. Portanto, ela deve vir a partir de uma doação, de alguém que a tem. E o único que tem sabedoria em absoluto é Deus. E aí entra aquilo que o pastor Tiago, né, nos disse, o que nosso irmão Tiago nos disse há tanto tempo. Ora, busque de Deus essa sabedoria. O Wiersbe, ele fala bem sobre isso. O ser humano não é capaz de encontrar a sabedoria de Deus por seu próprio empenho. Tem gente que acha que se estudar muito, ou que se ler a Bíblia com bastante intensidade, vai encontrar sabedoria, vai encontrar conhecimento, vai encontrar limites, vai encontrar regras, vai encontrar muita coisa. Mas a sabedoria, ela vai provir de Deus. É preciso mais do que, segundo o Wiersbe fala, é preciso mais do que coragem e inteligência. É preciso humildade e percepção espiritual. Porque sabedoria, já aprendemos, não é algo que está dentro do plano terreno, não é algo humano. Sócrates achava que se encontraria dentro do corpo humano, dentro da própria introspecção humana. Agostinho achava que era só contemplando Deus. Jó ensina que não é nenhuma dessas duas coisas. A sabedoria é encontrada diretamente na fonte, em Deus, de forma relacional. Irmãos, eu já disse isso mais de uma lição, mas eu vou repetir para você. Toda a Bíblia é Deus buscando se relacionar com o homem. Deus deu dons aos homens para que esta relação se aproximasse. O homem busca coisas na terra, tentando crescer, sem ir diretamente à fonte, e por isso fica perdido. O homem é desequilibrado porque não vai à fonte do equilíbrio buscar. O homem não encontra beleza na terra e as coisas belas da terra ele não sabe aproveitar porque não vai à fonte da beleza. Nós nos perdemos porque exatamente não fomos à fonte. A verdadeira sabedoria está em relacionar-se com Deus. E esse relacionamento nos faz
praticar as virtudes de Deus na terra. Ou seja, você não fica preso ao lado humano, nem fica preso a uma eterna contemplação do divino. Você vive a vida terrena no seu dia a dia, sendo sábio, orientado pelo próprio Deus, porque você se relaciona com Ele. Sabe quando surge aquela dúvida que te faz perder o sono e que você não sabe o que vai fazer no outro dia? Se você buscar, às vezes, em livros, não vão te ajudar. Se você buscar em conselhos, em pessoas próximas a você, não vão encontrar, você não vai encontrar a solução. Muitas vezes é no dobrar de um joelho e na elevação da voz a Deus é que você encontra finalmente a resposta. E tem gente que bate muito, dá muito murro em ponta de faca, acho que é assim que é o provérbio. Dá muito murro em ponta de faca porque vai buscar em outras fontes um modo de viver bem a vida. E para você praticar a verdadeira religião, essa que Tiago ensina e que Jó também ensina, é preciso ter o temor do Senhor. Temor aqui não é medo. Temor aqui é relacionamento. É saber que se eu precisar de ajuda, tem alguém que tem mão forte para me sustentar. Se eu precisar de socorro, tem um ombro para me amparar. Se eu precisar de colo, eu tenho um a quem recorrer. Isso é sabedoria. É viver essa vida em relacionamento com Deus. Como esse relacionamento é construído? Através do próprio Deus, que se abre para esse relacionamento. E é o mistério da Bíblia. Como um Deus, criador dos céus e da terra, pode querer se relacionar com uma mera criatura, tão pequena e insignificante quanto o homem. E ainda mais, dar a este homem a capacidade de se relacionar com esse ser divino. A sabedoria, ela está nesse relacionamento. E é um relacionamento que perdura, que vai levar a sua vida toda e além, a eternidade. Já falamos isso uma vez aqui. O que eu vou fazer quando entrar no céu? No primeiro ano, vou conhecer Deus. Em 1000 anos, vou conhecer Deus. Com 1 milhão de anos no céu, o que eu vou fazer? Conhecer Deus. Ainda vou aprender sobre Deus com 1 bilhão de anos no céu. Uma vez, uma pessoa queria conhecer o mar. Então ela perguntou a um turista que ia muito à praia, como é o mar? O mar é lindo, o mar é bonito, todo azul, grandioso, ondas quebrando, é muito gostoso, eu vou à praia todos os anos. Ela, não satisfeita com esse pouco conhecimento acerca do mar, perguntou a um surfista, e aí, o que é o mar? O mar é perigoso, as ondas são grandes, mas é muito divertido. O mar assusta, mas olha, é tão gostoso ficar parado, as águas mansas, você olhar o céu refletido no mar. Eu gosto do mar. E ele não ficou satisfeito. Um dia encontrou um marinheiro queimado de sol, experimentado nos trabalhos no mar alto, que vivia da pesca. E aí ele pergunta, o que é o mar para o marinheiro? O marinheiro olha para ele, no fundo dos olhos, diz, o mar não pode ser explicado assim. Você precisa vivê-lo. Você precisa entrar em um barco e ir ao profundo dos oceanos. E nem assim você vai conhecê-lo. O mar queima, o mar é perigoso, mas o mar é belo. O mar te assusta, mas também te encanta. O mar é incompreensível, é profundo, mas ao mesmo tempo te ensina. Quando o rapaz olhou para o marinheiro, explicando isso, ele conseguiu entender que não conseguiria saber o que era o mar a partir simplesmente do relato. Ele precisaria viver no mar. Você não consegue saber sobre Deus estudando sobre Deus, nem muito menos comprando livros sobre Deus, ou mesmo tentando, entrar dentro de uma religião, numa instituição e crescer nela. Não é porque você
está no banco ou é o pastor presidente da igreja que você sabe mais ou menos acerca de Deus. Só experimentando Deus no decorrer de toda a sua vida em um relacionamento íntimo e duradouro, você realmente experimenta e sabe o que é Deus. Sabedoria é a mesma coisa. É esse relacionamento duradouro com Deus que faz de você uma pessoa sábia. Por isso, se você precisa de sábios conselhos, procure alguém que conheça acerca de Deus. Porque vai te ensinar verdadeiramente a fonte da sabedoria. Né, Diego? É isso aí, Júnior. Muito bem, meus irmãos. Nós chegamos à conclusão de mais uma lição, excelente lição, dizia o Júnior. Nós dialogamos hoje um dos temas mais importantes dessa lição, que é sobre a sabedoria. E instigamos você a pesquisar mais a respeito. Hoje foi só um recorte na perspectiva do livro de Jó, com uma citação aqui e acolá sobre essa importância, e entendemos na visão do pastor José Gonçalves que ela não pode ser herdada, não pode ser comprada, não pode ser comercializada. O único ser que legitima, que lhe dá o direito de obter essa sabedoria é o Senhor nosso Deus. E você tem essa oportunidade. Mas eu quero finalizar essa exposição lembrando você de 2 textos, com especificidade em um dos livros que nós citamos aqui, e para comprovar a ideia de que ele não colide com a perspectiva de Jó. Pelo contrário, são perspectivas acerca da sabedoria. Um dos textos deste livro de Provérbios está no capítulo 15, o versículo de número 33, onde ele define o temor do Senhor como princípio de sabedoria. E, aliás, ele diz que diante da honra vai a humildade. O sujeito pode conhecer a Bíblia Sagrada, Júnior colocou isso muito bem, mas o exercício dela nem sempre ele consegue executar. Quando você lê e não executa, obviamente que dentro da sua possibilidade, isso mostra que você é um sujeito que tem conhecimento, mas é um sujeito que não é sábio. Mas Diego, olha que coisa bacana, eu consigo ler a Bíblia e estou fazendo o possível para executá-la. Mereço seus parabéns, não? Meus parabéns para você que consegue ler, interpretar e executar. Mas não pense que chegou a apogeu, não pense que você bateu o teto, porque existe um outro texto de Provérbios que diz que essa linha continua sendo contínua. Provérbios 9:9. Dá instrução ao sábio e ele tornar-se-á mais sábio. Você ainda pode ser mais sábio. Busque a palavra de Deus, ore, jejue, se consagre e você obterá a sabedoria que vem do alto. Meus irmãos, satisfação estar com vocês outra vez. Que Deus abençoe a todos indistintamente. Não esqueça, você que veio aqui pela primeira vez, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse link e deixe o seu like para levar esse vídeo para muito mais pessoas e bem mais longe, para que o nome do Senhor seja glorificado. Satisfação estar contigo, Júnior, e nós queremos aqui manifestar a nossa alegria mais uma vez de ter você conosco, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus os abençoe e não esqueça, comenta aqui, diz pra gente um momento na sua vida em que você confrontou alguém que precisou usar a sabedoria. Fale de algum momento da sua vida em que de repente você percebeu que a pessoa mais velha ou mais nova muitas vezes te ensinou de forma sábia antes mesmo de você buscar outras fontes. Mostre pra gente através desses comentários vezes em que Deus te ensinou a ser sábio na hora certa. Mostra aí pra gente, vamos conversar sobre isso, porque isso é um assunto que não acaba. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Fica com Deus.